Nação palmeirense, parece que a mídia já começou a fazer os elogios para Felipe Anderson, né? Pois é, Felipe Anderson que tem sido bastante cobrado, né? Vamos ser realistas, né? Parte da torcida, né? E parte da mídia também cobrando bastante Felipe Anderson. E no jogo de ontem, né? Foi um jogo onde Felipe Anderson foi destaque do jogo, jogou super bem. Palmeiras venceu, conseguiu fazer um gol, mas poderia ter feito mais, perdeu várias oportunidades. Para mim, o gol de Vitor Roque não estava impedido. E sem sombra de dúvida, aos poucos, Abel Ferreira vai voltando àquele Palmeiras que nós estamos acostumados, né? Pois é, aquele Palmeiras que domina os adversários, que cria várias situações, e dessa vez colocando o Felipe Anderson no seu devido lugar. E agora vai, viu, pessoal? Vamos ver o que a mídia tá falando aí sobre o Palmeiras, sobre o Felipe Anderson. Créditos do vídeo ESPN Brasil, Placar TV, link na descrição. No final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. Me parece não, até, isso é que eu falei aqui, jornalismo. Mas ontem o Palmeiras Edu Cancelo, hoje ninguém vê jogo. A gente chega aqui, pega lê a súmula. Mas é isso. O jogo vale, hein? Mas você quer saber se alguém fez um gol oficialmente ou não? Vai lá e pega a súmula. Não é isso. O jogo não é só o que está na súmula. E quase sempre o que entra para a história não necessariamente está descrito na súmula. Mas na súmula, quem fez o gol oficial está lá. Eu fiz um gol, tá na súmula. Você tem como comprovar? A ofensiva foi melhor do Palmeiras. Assim. Foi mais organizado, né? Foi mais organizado. E o Felipe Anderson jogando aonde? Direita. Tá na súmula, também teve uma boa atuação, Facundo. A movimentação dele é uma movimentação que... Ô, Capita, e tem um ponto que a Nath falou tão bem. O passe do Murilo tá na súmula? Não tá, mas a Nath, você é brilhante como sempre, mas, Abel, o cara joga na esquerda, põe na esquerda. Não fica inventando, vou ver que vai na direita. É na esquerda. O Estevão ficou mais à vontade, ele fica à vontade flutuando. Deixa o menino brincar. Como é que ele jogava na base? Flutuando. Mas não você consegue flutuar um pouco, mostrar como é que é a flutuação? Flutuando assim, você pode... o Estevão tá jogando, aí ele faz assim, quer ver? Vamos pra essa câmera aqui, ele tá aqui, ó. Aí ele veio, aí o Estevão quer auxiliar o Pedro, ele vem, opa, aí ele vem, dominou, já veio aqui, veio na Nath, aí ele dominou, do Bubu e ele, olha o calcanhar, olha lá, o Capita lá, ele na bola já tá lá. Ataca o espaço aqui, não você vem pode falar atacar. não, Abel. É o que talvez o Abel, o Abel tenha que ter essa percepção. Nem todos os jogadores que ele tem serão coringas. Do tipo que ele teve nesse início dele, em que ele mudava o Scarpa de posição, mudava os jogadores ali muitas vezes do que normalmente fazem, do que faziam e dava certo. Tem jogador que precisa estar onde ele se sente confortável para jogar. Pô, Nath, mas o cara ganha 2 milhões de reais para ficar confortável, mas o cara rende melhor ali. Se você tá pagando uma bala por ele, você precisa do melhor dele porque teu time não consegue render, deixa ele no lugar que ele gosta de jogar. Por isso é que eu sou treinador e vocês são jornalistas, se quiser. E por isso que eu sou jornalista e você é treinador. A Nath é louca, a Nath responde. Porque a gente vem falando desde o início do Felipe Anderson no Palmeiras, a gente vem questionando. Eu lembro que eu conversava com o Dimas, que o Dimas é nervoso, viu? Conversava com o Dimas na redação, falando do Felipe. Mas ele ganha dinheiro, ele tem que jogar onde o treinador acha que ele tem que jogar. Mas se o cara tem a melhor temporada dele na Europa, jogando aberto pelo lado direito e trazendo pra dentro, você vai mudar ele de posição, ele demora pra adaptar. E aí o Capita talvez consiga entender melhor. É isso que eu falo, mas ontem nós tivemos o plano até ao fim. Qual o plano? O plano Abel, é o seguinte. qual é o plano? Abel, vocês então são eu vou contar malucos. pra vocês. Maluco. Não fica conversando com a gente. Eu gosto de conversar com ele. Com ele, com o Tite. É democracia, ele rebate e complementa. Claro. E o Felipão também. O Richard Rios, ontem foi a noite mais maluca, acho que, da vida dele. Ele faz o gol e tal. Aí teve vaias. O Pedro citou bem. E eu acho, aliás, torcedor palmeirense, o Palmeiras tem mudado muito. Não sou eu que vou ensinar torcedor a se comportar. Achei que ia mandar recado pra torcida igual o Richard Rios. Não, eu não. A minha família, meu pai é palmeirense, minha mãe. Você vai fazer a cartilha do torcedor? Filhas. É bonito isso aí, que eu ouvi muito tempo, 13 anos. Você vai fazer a cartilha do torcedor? Não. É o seguinte, o cara toca na bola, já começa uma vaia. Aquele cara, ele tem jeito de palmeirense, a família palmeirense, camisa de palmeirense, igual jacaré. Anda igual palmeirense, mas eu sou Rio Branco e Americana. E aí o que acontece?
O palmeirense tá indo pro Allianz já marcando uns caras. Ah, mas eu não gosto do Rios porque o Rios falhou e aqui, ali. É normal. Mas aí o Rios também não se ajuda fazendo o que ele fez, depois pediu desculpas. Eu acho assim, não é legal. Toda hora que o cara pega na bola, tem uma vaia. Agora, nós vamos ouvir isso de vaias, vamos ouvir o Rios e o Abel e depois o Capita. Quanto tempo você jogou futebol profissional? Quantos anos? 18? 96, 97 a 2009. Faz a conta. Aí já 14 temporadas. Eu não sei. Só contar. Não é difícil, 14 temporadas. Quantos? Ele não pediu pra ele... 14 temporadas. 10 mais 4. Exatamente. Desculpa. Teve jogador que fez gol de título. O jogador nunca vai vencer. Eu nunca vi alguém se dar bem porque é isso. É isso. Eu nunca vi também nenhum jogador se dar bem com relação a uma movimentação como essa. Mas é importante o Rios ele se posicionar, né? Ele mostrar que, enfim, foi de cabeça quente, foi algo que, enfim, que ele se arrepende dentro do campo ali, já se arrependeu dentro do campo. É importante o Abel também, como liderança, se posicionar, né? Com relação à cobrança do torcedor, que muitas vezes, como você falou, ela é exagerada, mas que podem acontecer, essa reação do Rios, ela pode, não é normal, né, não é benéfica ao clube, mas ela pode acontecer, mas que tem um reconhecimento do erro ali. Assim, o Rios, ele é bom jogador, ele é importante para o sistema, ele é identificado com o clube. Eu acho que, assim, de cabeça fria, ele, assim, vem a público, pede desculpa, mas de cabeça fria, na hora da entrevista, por exemplo, isso poderia ter sido colocado, sabe? Pô, eu tenho um sentimento de que, pô, eu faço o máximo que eu posso aqui, mas de algum setor da arquibancada vem algum tipo de vaia, algum tipo de cobrança, enfim, mas não é uma torcida como um todo, né? Não é algo que acontece dentro de um estádio ali, 100% uma atmosfera dentro do estádio, mas quando você se posiciona dentro do jogo e você faz qualquer tipo de gesto, isso vai para cada torcedor que está no estádio e para quem está em casa. Então, essa é a luta que eu falo, que o jogador nunca vai vencer. Nunca. Quando você faz um quieto, você está falando para todo um estádio e para quem está assistindo o jogo palmeirense. Quando você faz um gesto obsceno, que a gente já acompanhou isso acontecer também, você está fazendo para todo um estádio e para o torcedor que também está em casa. Então é isso, vale muito a pena, né? E é correto pedir desculpas. Eu acho que tem jogadores que são mais pressionados pelo torcedor. E isso aí também o torcedor tem que entender que prejudica, né, o seu time, enfim. Mas agora é uma reconstrução com relação ao Rios. Entender que pode acontecer um movimento da arquibancada com relação à próxima atuação dele, mas que com boas atuações, e o Rios ele é muito capaz de entregar isso pro Palmeiras. Eu acho que pelo pedido de desculpas, eu acho que esse episódio vai ser rapidamente esquecido. Diga, Bobo. Eu acho que o Rios merece 3 parabéns. Por quê? O primeiro parabéns, porque ele pediu desculpas, que é um ato nobre. Sim. Tem gente que faz mal pro outro, sacaneia o outro e não pede desculpa. Então, assim, já é um gesto muito nobre. Já em campo ele já reconheceu que errou e já pediu desculpas. Então, esse é o primeiro parabéns para ele. Pediu desculpa, nobre. O segundo ponto, ele fez os 2 gols vencedores do Palmeiras na Libertadores. Ele fez o gol do 3-2 fora de casa e o gol do 1-0 aqui. E ele não é pra fazer gol, né? São outros jogadores que tem que fazer gol no Palmeiras mais, né? E ele tá fazendo gol que talvez outros não estão fazendo. Então, parabéns pelos gols Recado pra você. Vencedores. E o terceiro, ele tá falando português melhor do que eu falo espanhol. Sabia que o terceiro... Você nunca viu ele falando espanhol? Eu sabia que uma das opções... Ele fala... O que interessa, o que você quer falar sobre o quê? Desse jogo aí, jogou nada. Eu assisti o jogo ontem, até eu assisti o Flamengo. Comecei a ver esse jogo aí, não aguentei. Primeiro tempo sempre Flamengo. Fraquíssimo. O melhor em campo, o Rios, tá? Só para depois do Flamengo. Não, pra mim também. Não, mas eu discordo. Eu não vi. Mas achei que foi o melhor. Pra mim, o Felipe Anderson. Sleep Anderson? Jura? Você achou que foi Felipe Anderson? Felipe Anderson, pra mim, foi o melhor jogador do Palmeiras em campo ontem. Bruno Fux jogou bem, mas ele é um zagueiro / lateral improvisado. Porque finalmente, e aí foi por foi a natureza, né, que infelizmente faz o Abel tentar escalar o time. Agora até a natureza está tentando ajudar, né? O Veiga se machucou. O Veiga vai ficar um tempão fora aí. Machucou, foi uma luxação de ombro, um pé no saco para recuperar. Então, assim, vai demorar. O Veiga? Luxação de ombro, pelo menos. Foi logo no começo do jogo. Então, pelo menos, é uma tortura menos para você. Não, é o que eu falo, a natureza. Eu não quero que o. É Deus escalando, como dizia meu pai. Eu não quero que o Veiga saia do time dessa forma. Pra mim, ele tinha que sair do time pela falta de futebol.
Você vai pro banco, você não tá jogando nada. Banco. Agora não, você tirar um jogador por causa de lesão. Ainda mais uma lesão chata para tratar e perto aí de Mundial de Clubes, né? A gente não sabe como é que é o desenrolar de uma lesão de ombro. O Maurício conseguiu voltar com um mês, mas, né? Enfim, cada organismo reage de uma forma. Fato ele teve que colocar o Felipe Anderson na função do Veiga. Só que ele trouxe, finalmente, o Estevão para jogar por dentro e o Felipe Anderson fez o corredor. E o Palmeiras cresceu na criação. Foi o melhor jogador do Palmeiras, pessoal. Felipe Anderson jogou muita bola, né? Eu acho que foi a estreia de Felipe Anderson, né? Podemos dizer assim. Claro, vinha sendo cobrado, que não vinha fazendo boas atuações, só que o cara, também temos que dar o crédito, né? Não vinha jogando na posição que ele está acostumado a jogar, que ele foi destaque lá na Europa. Nunca veio a público, não disse nada, ficou caladinho. E a partir do momento que ele foi deslocado para a posição onde ele está acostumado a jogar, tá aí, pessoal. O melhor jogador em campo, né? Sem sombra de dúvida, né? Mas isso também só foi potencializado no segundo tempo, quando o Abel mexeu bem, quando ele tirou, finalmente, demorou, mas tirou o Facundo Torres, que é um a menos, que aliás na escalação oficial da Conmebol, não sei se vocês perceberam, o Facundo Torres estava duplicado. Então, se com um escalado já é um a menos, 2 escalados na Conmebol seriam 2 a menos. Então, Facundo Torres é um a menos hoje. Um jogador improdutivo. Coitado do cara, bicho. Mas ele é improdutivo. Vou fazer o quê? Hoje, ele é um jogador a menos em campo. Tá assistindo aquele passe que o Estevão deu pra ele, hein, velho? Então, por quem? Por um Flaco Lopes. O Flaco Lopes, ele cortou, bateu em cima do aí nós vamos chegar lá. Calma que nós vamos chegar lá. Que passe lindo. Calma que nós vamos chegar lá, né? Entrou o garoto, Alan, que eu falava aqui que poderia ser uma boa solução pro Palmeiras, ser mais testado da base. Entrou, mexeu completamente com o setor ofensivo do Palmeiras. Passou-se a criar mais, o time começou a ganhar um pouco mais de ritmo. Aí o que faz o Abel? Saca o Vitor Roque, que passou o jogo inteiro de novo, né? Como barata tonta lá na frente, porque a bola pouco chega. E na única que chegou, é bem verdade, que foi o lance do gol, pra mim, pessimamente anulado. Ele fez um golaço. Ele sacou o Vitor Roque para colocar o popular Flaquito do Amor. Mas que tá sempre lá e as chances se realmente, ele recebeu as 3 oportunidades. Quantos gols ele fez temporada passada? De novo, as 3 oportunidades na cara do gol e as 3 oportunidades o cara conseguiu o goleiro perder. fez grandes, não tô te zoando. Aquele passe do Vitor Roque. Defesa ele fez uma bela defesa. As defesas do Gatito. Para, Flavinho, cara a cara. Sim, mas, cara, o goleiro saiu bem, fechou bem o ângulo, fez uma bela defesa. O Vitor Roque também, a mesma coisa. O Gatito saiu bem e meteu a bola no ângulo. A diferença de um para outro é essa. Quantos gols o Vitor Roque já fez no Palmeiras? O Roque ainda não fez o gol. Mas qual o problema? Mas você vê a diferença do jogador em campo, como é que é a postura dele, o senso de direção, de decisão, a tomada de bola. Ele fez 2 jogadas. Você pode falar o que você quiser no Flaco Lopes, mas ele se coloca bem, ele tá sempre... O que adianta ele se colocar bem se ele não sabe chutar? Mas então coloca lá também, eu também me coloco bem. Eu vou sair da marcação e vou receber a bola. Eu também não vou saber chutar igual ele. Entendeu? Mas ele é pago pra isso, eu não sou. Então assim, desculpa. Há controvérsia. Mas é um jogador fraquíssimo. Ele não tem condições de jogar no Palmeiras. Não tem condições. O Palmeiras precisa urgentemente procurar uma proposta e limar esse cara do time. Ele atrapalha o andamento e a evolução de outros que poderiam jogar na vaga dele, como o Luigi. E é um recado pro Abel, que aliás ontem eu peguei um dado super importante, que é o seguinte, tá? Até para traçar esse comparativo com base, que sabe? O Palmeiras é um time que tem uma base que é hoje referência no mundo. Grandes clubes do mundo olham para a base do Palmeiras. Só você vê Manchester City, Barcelona, tal. Já que citei Barcelona, que era isso o exemplo que eu queria dizer, ontem o Barcelona tinha em campo 5 jogadores titulares formados recentemente na última fornada de base. 5. O Barcelona hoje, para mim, joga o melhor futebol da Europa. Meteu 4-0 no Dortmund como se fosse, sabe? Um treino. Um treino. Teve um negócio que eu achei legal ontem. Ele colocou o Felipe Anderson para jogar aberto. O Felipe não começou bem o jogo, mas depois ele foi bem. Aí o Facincani tem razão. Ele deu um passe lá uma hora, estava meio desantenado, depois ele, né? E até acho que ele vai ser o titular contra o Corinthians, porque o Veiga tem uma luxação no ombro. Ele começa, né, por dentro. Fica mudou de posição. E aí o Estevão fechou pro meio, que é aquilo que a gente estava pedindo aqui. Sim. Né? Para não ficar tão manjado. Então esse é um negócio que funcionou um pouquinho. Agora, eu queria dizer do Vitor Roque. Ontem o Vitor Roque foi prejudicado.
Que ele precisava do gol. Sim. Esse moleque precisa do gol. Tá ansioso. E não me convence aquela linha azul e aquela linha vermelha pra mostrar que aquilo estava impedido ou não. Gente, olha, isso daí pode até ser que esteja. Pode até ser que esteja. Esse equipamento usado aqui é primitivo, gente. Pelo amor de Deus. Na Europa não se faz mais isso. É tudo em 3D. Tem que meter um semi-automático. Se não tiver um 3D Mas a Comebol não tem dinheiro, Sormani. Se não tiver um 3D aqui, esse daí, gente... Sormani, como é que você prova pra mim... Esse impedimento de ontem, tá zoando você, tá, é óbvio que não pode ser marcado. Como é que você prova pra mim que existe uma sincronia entre a hora em que o jogador lança a bola e a hora que o outro tá ali... bem do frame. Cara, não dá, tem que mostrar. E outra, nós somos analistas, mas nós somos consumidores do futebol. É preciso para quem tá assistindo a TV, que é o grande consumidor, porque a gente faz isso para essas pessoas. Senão não precisa ter futebol, não precisa ter agente, não precisa ter nada. O consumidor fica com cara de bunda na televisão, porque não tem uma informação correta sobre o lance. Eu queria ontem que o árbitro explicasse, não, a pontinha do dedo da mão esquerda do Vitor Roque estava à frente, ou o topete dele, alguma coisa do tipo, entendeu? Que ficam essas linhas frias que, sinceramente, elas, não estou falando que estão sendo manipuladas, mas elas facilmente... podem ser manipuladas. Elas têm margem de erro. Tem a margem de erro do lançamento, geralmente é isso e tal. Eu também estava zoando aqui, mas lance assim... Isso prejudica o moleque, claro, entendeu? Claro. É isso que eu falo. Fez um belíssimo gol, entendeu? Agora, esse segundo tempo pro Palmeiras é uma amostra de que se cada um jogar em sua respectiva posição, Abel, a posição que o cara gosta e se criou na posição, sem inventar moda, o time tem por onde crescer. Se você ficar inventando posição, porque você quer se provar que entende mais do que o que a torcida pede, do que a imprensa pede, com a sua teimosia, com a sua petulância, se você voltar a dar um passo, 2, 3, 10 passos e reconhecer, como o Felipe Luiz, inclusive, ontem, mesmo tendo falado uma bobagem na entrevista, mas que não existe. Isso aí pra mim não existe. Isso aí pra mim é só um frame, isso aí pra mim só uma foto. É um impedimento, mas é o que eu falo. É a bola dividida com a Comebol. O Palmeiras corretamente, está batendo na história do racismo. Que, aliás, eu também vou bater ontem num burro, num cretino, num idiota ontem do estádio, um palmeirense, que tem que também pagar na mesma condição da qual eu defendo vociferamente diante daqueles paraguaios que foram racistas com o Luigi. E o Palmeiras, ele tem por onde crescer. Eu fiz ontem um modelo de escalação, Sormani, amigos, que com todo mundo à disposição, o Palmeiras ganha um banco de reservas respeitável. Qual é o seu time? Além de um time titular. Vamos ver se é o time que vai domingo, sábado, pro jogo com o Corinthians. Não. É todo mundo à disposição. Seria todo mundo à disposição, Flavinho. Vamos supor que pro Mundial de Clubes todo mundo viaje. Tá? Eu colocaria o Everton. Se o Palmeiras não contratar um lateral direito que está de olho, ele vai ter que jogar com o Marcos Rocha, que hoje, perto do Gia e do Mike, é quem de fato jogou melhor. Não. Quem desculpa, o Marcos Rocha, sim. Tá? O Marcos Rocha? Vai, segue. Sim. O Bruno Fux, que tem se tornado uma grata surpresa na zaga do Palmeiras. Aí o Abel escolhe entre o Murilo e o Gomes. Murilo jogou bem ontem? Murilo jogou bem ontem. O Murilo finalmente estreou. Tava esperando você falar. Estreou na temporada. Deu passe para a jogada do Facundo Torres. Sim, estreou na temporada. E o Piquerez. Emiliano Martínez, Maurício, Evangelista e Estevão. E alinhados como 2 atacantes, Paulinho e Vitor Roque. E o Rios e o Veiga? Banco. Veiga brigando por posição com o Estevão, banco. Rios brigando com o Facundo, com o Felipe Anderson ali no lado direito do campo. Que o Felipe Anderson pode brigar por essa posição também junto com o Maurício. Paulinho estava no banco ontem? Não, assistiu só o Maurício. Câmara bariátrica. Maurício voltou. No lado esquerdo ali da vaga do Evangelista, o Alan pode brigar por essa vaga. Lá na frente, o Facundo vai brigar por uma vaga, junto com o Luigi e o Thales. Flaco Lopes, lá atrás. Você vê que eu não preciso nem citar. E aí, então, você olha só do meio pra frente, como é que fica o banco do Palmeiras. Já melhora, com todo mundo à disposição. O Rios só que desde que desculpas pra torcida ontem, Facinha? Pediu depois do jogo. Não se pode normalizar o que aconteceu. Tá tudo bem, pedir desculpa, legal. Vaiado, mas estão normalizando, estão achando normal
todas as movimentações vindas do clube contra a torcida como algo corriqueiro. Vamos ver. O Abel xinga, vai lá, xinga não, fala mal da torcida, pede desculpa, tá tudo certo. O ano passado foi o Zé Rafael, aí foi o Breno Lopes, aí foi o Luiz Adriano, aí agora... Vamos ouvir o Rios, tem até microfone na tela pra ele, vamos lá. Som na... Pois é, nação palmeirense, né? A mídia de todo o Brasil discutindo esse jogo do Palmeiras aí. Pra mim, o Palmeiras subiu de evolução, teve algumas oportunidades de gol que não conseguiu reverter em gol. Fez uma bela partida, né, na medida do possível, mas eu acho que foi mais importante aí, pessoal, foi o resultado, né? Venceu a segunda partida consecutiva. O Palmeiras tá com 6 pontos, né, deixando times aí para trás, né, do seu grupo. E outro ponto a ser citado aí, pessoal, é a boa atuação de Felipe Anderson. Felipe Anderson jogou muito bem, né? Eu me atrevo a dizer que foi o melhor jogo desde a chegada de Felipe Anderson aqui no Palmeiras. Sei que muitos vão dizer, o cara não estava jogando na posição dele. Eu até concordo, né? O cara não estava jogando na posição. Abel teimava em botar o cara fora de posição. Agora sim, pessoal. Agora sim ele está jogando na mesma posição, né? Felizmente foi por uma situação bastante incômoda, né? Foi pela situação da saída de Veiga, né? Foi recuado o Estevão e Felipe Anderson foi para a direita, né? E olha que depois dessa situação aí, o Palmeiras criou várias oportunidades de gol, jogou bem a partir desse momento, né? Com a saída de Veiga. A gente torce aí pela recuperação mais rápida de Veiga, né? Jogador importante, queira ou não queira, não está passando por um grande momento, mas é um jogador importante para o Palmeiras, né? E sobre essa questão dessa formação aí, eu acho que Abel Ferreira é um cara inteligente, só sentiu que Felipe Anderson só joga naquela posição. Estevão, para mim, Estevão tem que jogar ali no meio e tem que deixar o cara livre. Ora cai pela direita, ora cai pela esquerda. Não precisa centralizar o botar ele só caindo pela esquerda. Não, deixa o cara à vontade, que você sabe, craque a pessoa sempre deixa à vontade, né? Felipe Anderson tá ganhando confiança. Quer dizer, ganhou confiança nesse jogo. Eu acho que o Palmeiras está ganhando com isso. Volta a ressaltar, né? Tem Maurício, ainda tem Paulinho. Maurício, que eu sempre digo aqui, né? Maurício teve a situação de chegar o ano passado, não jogou muito bem o ano passado, mas ele tá enquadrado naquela tese que a gente sempre fala, né? Jogador, quando chega, muda de um clube para outro, apesar que ele jogava aqui no futebol brasileiro, né? Já está acostumado com o futebol brasileiro, o calendário. Só que muda de clube, pessoal, e o cara sente dificuldade, né? No primeiro ano não foi bem, iniciou o ano jogando muita bola, infelizmente se contundiu ali na fase ainda de grupo, né? Do Campeonato Paulista. Mas está recuperado, né? Tudo indica que vai para o jogo já nesse sábado aí contra o Corinthians. Para mim, jogo importantíssimo, né? Jogo importante, pessoal, porque o Palmeiras não pode perder de novo para o Corinthians, né? Corinthians, o palmeirense está engasgado com os corintianos, então é esse jogo aí que a gente tem que fazer diferença, né? Vamos torcer aí que Felipe Anderson, Estevão, Maurício, Vitor Roque, né? Vitor Roque ontem, infelizmente, o árbitro anulando aquele gol de Vitor Roque, para mim foi gol legal. Eu acho que ele vai tirar essa mazela dele em cima do Corinthians, né? Eu sei que o torcedor palmeirense tá na esperança de Vitor Roque fazer o primeiro gol, apesar que ele não fez gol ainda. Eu vejo muitas críticas em cima de Vitor Roque, que ele não fez gol. Mas para mim é um jogador importantíssimo, né? Participando, né? Participativo das jogadas, se movimentando, né? Às vezes o cara, em um movimento, pessoal, gera oportunidade para um amigo, né? Inclusive fez aquele golaço, felizmente estava impedido, mas vamos torcer que ele tire essa mazela dele aí contra o Corinthians, né? Eu acho que o Palmeiras está em evolução. Depois naquele jogo, vamos ser bem realistas, né? Contra o São Paulo, os dois jogos do Corinthians não fez grandes partidas, mas para mim, como eu digo sempre, Campeonato Paulista para mim não serve de nada. Com o elenco, o dinheiro que o Palmeiras tem, o treinador que o Palmeiras tem, o objetivo é sim Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Agora, clubes que não têm capacidade de ganhar isso, realmente tem que comemorar sim, né? Tem que comemorar.
o Campeonato Paulista. Não é o caso aqui do Palmeiras, né? O Palmeiras a gente sabe da capacidade, sabe onde o Palmeiras pode chegar, então, para mim, o Palmeiras vai longe ainda, né? As críticas vão vir, faz parte, não vai jogar todo o jogo bem, faz parte, mas a evolução já tá na cara desse novo time, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.